O erro profissional, a lição de Carvalho Santos. Culpa e erro profissional são coisas distintas. Há erro profissional quando a conduta médica é correta, mas a técnica empregada é incorreta. Há imperícia quando a técnica é correta, mas a conduta médica é incorreta. A culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável, essa eu não conhecia, de um bom profissional escolhido como padrão. O erro é a falha do homem normal, consequência inelutável da fatabilidade humana. Carvalho Santos enfatiza que não considera erro profissional o que resulta da imprecisão, incerteza ou imperfeição da arte, sendo duro na advertência. Os tribunais não têm direito de examinar se o médico afastou-se das regras da sua profissão, abordando questão de ordem científica, de apreciação e da prática médica, não lhe sendo lícito, tampouco, decidir coisa alguma sobre a oportunidade de uma intervenção cirúrgica, sobre o método preferível a empregar, ou sobre o melhor tratamento a seguir. As questões puramente técnicas escapam à sua competência e devem se limitar a indagar-se da parte do médico se houve imprudência, negligência ou imperícia notória e manifesta, consistente em erro grosseiro capaz de comprometer a reputação de qualquer profissão. Na Idade Média, penas severas eram aplicadas aos médicos que ocasionavam eventos letais, e não raras vezes imputava-se como culpa o que era apenas atestado de precariedade da arte de curar. Jogavam cocô nas feridas, como que, né? Todo médico ia ser morto lá, né? Desde então começou a ser reconhecida como uma certa liberdade de iniciativa dos médicos e a necessidade de tolerância para com os erros devidos à própria imperfeição da ciência hipocrática. O médico não tem carta branca, mas não pode comprimir a sua atividade dentro de dogmas intratáveis. Não é infalível e, desde que agiu racionalmente, obediente aos preceitos fundamentais da ciência, ou ainda desviando-se deles, mas por motivos plausíveis, não deve ser chamado a contas pela justiça. Se vier a ocorrer um acidente funesto. Os médicos erram porque são pessoas. É o preço que os seres humanos pagam pela habilidade de pensar e agir. O erro ocorre em todas as profissões. O problema é que o médico lida com a vida humana e em situações muitas vezes imprevisíveis, o que torna seu erro mais dramático. O reconhecimento da culpa profissional constitui exceção, advertindo o professor José Calvete de Magalhães. A questão é bastante delicada, se não a mais delicada da responsabilidade dos médicos, razão porque aconselha indulgência na apreciação dos inúmeros erros provenientes do caráter profundamente conjectural da medicina, sobretudo no que se refere à diagnose. Também Altávila, ou Altavila, não sei, é outro pensador aqui, eu acho que é Altávila, dedica todo um capítulo às profissões... vai colocar espanhol no português, profissões sanitárias, num apartado especial de erros de diagnóstico. Depois de sustentar que o médico pode ser responsabilizado, por exemplo, se não possuir uma suficiente preparação cultural, conclui que os juízes devem ser muito cautelosos no exame de casos desta natureza, mostrando-se o professor italiano de acordo com o mexicano... Não, perdão, isso aqui é inútil, perdão. Essa parte do mostrando-se o professor italiano, essa parte é inútil para mim. A posição da jurisprudência. A síntese de tudo que até aqui foi exposto, e que bem reflete a posição da jurisprudência sobre o tema em estudo, pode ser encontrada em erudito e lapidar acórdão da 6ª Câmara Civil do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em vista de que o médico celebra contrato de meio e não de resultado, de natureza sui generis, cuja prestação não recai na garantia de curar o paciente, mas de proporcionar-lhe conselhos e cuidados, proteção até com o emprego das aquisições da ciência, a conduta profissional suscetível de engendrar o dever de reparação só se pode definir unicamente com base em prova pericial, como aquela reveladora de erro grosseiro, seja no diagnóstico como tratamento clínico ou cirúrgico, bem como na negligência, assistência na omissão ou abandono do paciente.
Em molde a caracterizar falta culposa no desempenho do ofício, não convindo, porém, ao judiciário lançar-se em apreciações técnicas sobre métodos científicos e critérios que, por sua natureza, estejam sujeitos a dúvidas, discussões, subjetivismos. Será preciso apurar em cada caso se, à luz da ciência e do avanço tecnológico que o médico tinha à sua disposição, era-lhe ou não possível chegar a um diagnóstico correto ou um tratamento satisfatório, resultado esse não obtido por imperícia, negligência ou imprudência injustificável. Equipe cirúrgica e o erro anestésico. Tem-se ensejado alguma divergência à questão do erro anestésico. Se o paciente falece de choque anafilático ou sofre lesão grave e irreversível, quem deve ser responsabilizado? A equipe cirúrgica toda ou o médico-chefe? Ou apenas o médico anestesista? Quem? Há entendimento no sentido de que o médico-chefe é o responsável. Os outros médicos são seus auxiliares e executam atos sob suas ordens. Essa concepção unitária da operação cirúrgica não é mais absoluta em face da moderna ciência médica. Embora a equipe médica atue em conjunto, não há só por isso solidariedade entre todos os que a integram. Se atuam como profissionais autônomos, cada qual em sua especialidade, a responsabilidade será individualizada. A responsabilidade será daquele membro da equipe que deu causa ao evento. Se a cirurgia transcorreu sem problemas, não se pode responsabilizar o médico cirurgião pelo erro da anestesia. Outra, todavia, será a solução se a equipe trabalha para o cirurgião. Responsabilidade pelo ato do preposto. Se todos integram uma sociedade ou se ainda trabalham para o hospital. Reconheço que a tendência da doutrina é de considerar separadamente a responsabilidade do anestesista e do cirurgião em face da capacitação própria em razão de funções específicas de cada médico. Todavia, desenvolveu-se a formação da equipe médica. O médico-chefe é quem se presume responsável. Da feita que se desenvolveu a formação médica do pessoal lá, é o médico-chefe que se presume responsável. Coitado, né? A apuração da responsabilidade por erro médico depende do exame do caso concreto. A responsabilidade solidária exige o reconhecimento da culpa de ambos. Inversão do ônus da prova. Embora a obrigação assumida pelo médico seja via de regra de meio, não se desconhecem que em determinadas especialidades a obrigação é de resultado, nos serviços radiológicos e nos que tenham por objeto a realização de exames diagnósticos, por exemplo. Não se olvide que o médico é prestador de serviços pelo que está sujeito à disciplina do Código do Consumidor. O juiz pode inverter o ônus dessa prova em favor do consumidor, conforme autoriza o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Violação do sigilo profissional. Os casos de responsabilidade médica por violação de segredo profissional nada impede embora raros na jurisprudência, os casos de responsabilidade médica por violação de segredo profissional, lembre-se de que nada impede uma ação com tal fundamento em busca da indenização por dano moral. E assim é porque o médico tem o dever ético e legal de guardar segredo sobre fatos que tenha tomado conhecimento no exercício de sua atividade profissional. A violação desse segredo, quando não acarreta também danos materiais, ofende o direito à intimidade e os sagrados direitos da personalidade. Não se trata de sigilo absoluto, é bom deixar isso claro, que em certas situações vai sim ser quebrado, inevitavelmente. Tá? Então vamos parar por aqui. E o próximo é o dever de informar. Adiante, né? Não, atrás, né? Essa piada do Chaves.